Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal do terceiro ano, olha, nós estamos caminhando para uma reta final dessa etapa da vida de vocês. É uma escolha ou não? Ou é uma coisa determinada? Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia, que a gente vai falar justamente isso hoje, daquilo que nos traz como liberdade ou que é uma coisa determinada. A nossa existência, ela é tida como liberdade ou já é uma coisa determinada? Já ouviu falar aquela situação assim? Ah, isso tinha que acontecer, todo mundo tem que passar por isso, já estava escrito, é o destino da pessoa. Que isso? É muito pouco, né? Para quem vive, é muito pouco para quem tem planos para o futuro, tem objetivos, seguir uma coisa determinada, não é isso? Mas olha só, hoje, na nossa terceira semana do PET 1, vamos falar sobre liberdade e determinismo. Né? Os conteúdos que vamos relacionar aqui é ética, existencialismo e condição humana. A gente pode fazer a interdisciplinaridade aí com história, sociologia e biologia. Um assunto muito bacana. Olha só, eu não escolho quando eu nasço. Eu não escolho a cor dos meus cabelos quando eu nasço. Eu não escolho a família. Eu não escolho a minha estatura. Não escolho isso. Isso já são coisas pré-existentes no meu ser. Ou seja, já são coisas determinadas. É coisas que eu não vou conseguir mudar. Isso é determinismo. Não tem como. O que está gravado no meu gene, né, eu herdei dos meus antepassados. E tudo que nós fazemos hoje, alguém já fez para a gente. Lembrando que nós, na aula anterior, falamos do que parte da nossa vida é cultural. A nossa essência é cultural. Agora a gente vai entender o que é a parte natural, o que é essencial e o que é uma coisa determinada. O que é determinado está muito ligado à natureza. É só observar. Como eu disse na fala anterior, nós já nascemos assim. Nós já somos determinados na nossa concepção. Agora, a cor que você vai gostar, a comida que você vai gostar, a música que você vai gostar de ouvir, por quem você vai se apaixonar, isso é depois. Isso já não é mais um determinismo. Isso já é mais uma coisa da essência que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Isso já é cultural, tá? Então, liberdade. Nós temos liberdade, nós somos livres. Um filósofo chamado Jean-Paul Sartre diz que nós somos condenados a ser livres. É uma coisa contraditória, né? Quem é condenado não pode ser livre. Mas se a gente analisar essa frase direitinho, a gente vai entender que ela faz muito sentido. Por que ela faz muito sentido? Porque eu tenho direito à escolha. Pelo menos eu tenho uma opção. Ah, mas eu não quero isso. Você já teve a opção de escolher que não quer aquilo, não é? Então, de qualquer maneira, nós temos duas opções. Isso é indiscutível, né? Você tem o direito de não escolher, assim como você tem direito de escolher, tá? Então, para Sartre, quando ele fala sobre o existencialismo, né, ele faz uma leitura, né, de que o homem ele existe primeiro, antes mesmo da sua essência, diferente dos outros objetos. Os objetos existem na sua essência e depois tem a sua existência, tá? Ele surge primeiro na essência e depois na existência. O homem não. O homem ele já existe, né? E depois que ele vai adquirindo a essência. Um exemplo para você entender, como está no texto de vocês aí. Ao construir uma casa, ela já existe na essência, no projeto. A pessoa vai ali, faz o projeto, né, de como vai ser aquele negócio todo. Então, a essência da casa existe primeiro do que ela propriamente dita. Depois que ela é construída, né, é que ela vai existir propriamente, né? Mas na essência ela já está ali, a gente já imagina como vai ser. Agora, efetivamente,
ela vai existir após a construção, diferentemente de nós seres humanos. Quando uma criança nasce, ela já existe. Agora, o que ela vai ser, o que ela vai escolher, não é isso? O que ela vai se tornar na vida, isso é ao longo do tempo. Ou seja, a essência nossa, nós só vamos adquirir após o nosso nascimento, após a nossa convivência, não é? E é por isso que a gente fala na chamada crise existencial. Por que disso? Porque às vezes a gente se pega sem rumo, sem norte, por causa das nossas escolhas. Esse é o problema da crise existencial. É porque a gente pega de uma coisa, vai para outra, pensa num, pensa no outro, não é? Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, e a gente não define o que nós queremos na nossa vida. E aí então nós confundimos o nosso ser de não sabermos o que queremos. Aí vem a crise existencial. Hoje a gente fala de outras coisas, né? A pessoa entra aí em depressão, tal, esse negócio tudo, que não é uma brincadeira, que não é uma coisa que a gente pode levar de qualquer maneira, não. Uma crise existencial, ela pode pôr fim na vida de uma pessoa. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos delimitar aquilo que queremos na nossa vida. Fazer escolha, tá? Muitas vezes não é ser livre, não. Tá? Fazer escolha é a gente assumir a responsabilidade das consequências da nossa escolha, não é? Então, por isso que Sartre diz que nós somos condenados a ser livres. Então, pessoal, pensem nisso. Pensem nisso aí. Pensem nessa questão de ética. Ética é uma condição da sociedade que impõe a nós, já é cultura. Existencialismo. Nós, seres humanos, existimos bem antes mesmo da nossa essência. A essência nós vamos adquirindo depois. E a condição humana, que é o determinismo. Eu sinto sede não por escolha, mas porque é algo que meu corpo necessita. Eu sinto fome não porque eu decido ter fome, mas é porque meu corpo necessita. Agora, aquilo que eu vou comer é uma escolha, é uma liberdade, tá? Olha, não é difícil o conteúdo de hoje, não é difícil. É uma reflexão para a gente entendermos como devemos fazer para nos conhecermos, tá? Bem bacana a reflexão de hoje sobre o existencialismo, sobre o determinismo e sobre liberdade. Pensem nesses 3 tópicos aí, pessoal. Vocês aí do terceiro ano que vão fazer escolha em qual vestibular, em qual faculdade, qual curso. Você está fazendo a escolha certa? Já é uma coisa determinada? Você é determinado a sofrer? Ou você é determinado a ser feliz? Sofrer e ser feliz são escolhas, são condições humanas, diferentemente de ter coisas que são determinadas a nós. Nós estamos determinados a morrer, isso é fato. Todo mundo vai chegar ao fim. Isso é uma coisa determinada para a nossa existência. Ok? Que conteúdo bacana, né? Falar sobre existencialismo. Você está em crise existencial? Tá? Por quê? Qual é a sua escolha? O que você tem que abrir mão? Muitas vezes, nas nossas crises existenciais, é porque nós temos que abrir mão de alguma coisa e nós não conseguimos. Principalmente problemas. Principalmente problemas. Para que você vai ficar colecionando problemas na vida? Ei, abra mão. Deixa isso acontecer. Isso não é determinado na sua vida. Determinado na nossa vida é sentir sede, é sentir fome, é desenvolver. Seja é o que é do próprio ser humano. Agora, coisas culturais, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente pode muito bem deixar elas irem, principalmente as coisas que nos fazem mal, para nós não chegarmos nessa crise existencial, pessoal, né? Tem um filósofo
chamado Dostoiévski. Ele diz assim, que as coisas seriam melhores se Deus não existisse. Sabe por quê? Por causa da condição humana, por causa da ética. Porque aquilo que nós fazemos, a gente tem que fazer pensando se vai agredir o outro, se vai afetar a moral do outro. Isso é liberdade. Isso é escolha. Isso é uma condição humana, isso já é questão ética. Então, como que tudo nós fazemos é pensado nessa ética, é pensado nessa condição humana, nessa condição moral, essa ideia de que existe um ser supremo, no caso Deus, e que de lá ele tudo nos vê, nos olha, nos coloca então em uma condição meio que fechada, né? Ali, com medo. Ah, se eu fizer isso, tal, não é assim? Então Dostoiévski, ele exclui essa existência de Deus para que nós possamos nos tornar livres. Mas isso não seria um grande erro também? Porque imagine uma sociedade sem limites, onde todo mundo pode fazer tudo. Nós podemos fazer tudo, sim. Mas imagina que todo mundo não tivesse limite. Você na sua casa, a pessoa entraria a hora que bem quisesse. Entrasse, pegasse suas coisas. E até mesmo limitasse o seu pensamento, diminuísse você como um ser humano. E a gente vê muito isso acontecendo nos dias atuais, não é? Então, quando Dostoiévski tira essa existência de Deus para que as coisas fiquem melhor, é um grande erro, porque acaba que a gente fica sem rumo, a vida perde o sentido. Muito bem, pessoal. Eu quero então deixar hoje para vocês essa reflexão da nossa terceira semana aqui sobre os valores, liberdade e determinismo. O que é liberdade na sua vida? E o que é determinismo? O determinismo é aquilo que é imutável, é aquilo que nós temos de fato que passar, que é a condição biológica nossa. Agora, liberdade são as escolhas, é questão mais cultural. É gostar, é não gostar, entendeu? Isso é cultura, isso é liberdade, direito de escolha. Existencialismo, lembre-se disso. Sartre diz que nós, seres humanos, nós existimos antes mesmo da nossa essência. A existência humana precede a sua essência. Ou seja, eu nasço depois que eu vou fazendo as minhas escolhas, depois que eu vou preenchendo a minha essência, o meu caráter, não é isso? A minha maturidade, as minhas escolhas, a minha personalidade. É só depois que eu nasço. Eu já não nasço com personalidade. Eu nasço depois depois que a personalidade vai existindo. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Eu espero vocês então na nossa próxima aula, tá? Pensem nisso. Você tem escolha. Você pode escolher não escolher. Nós estamos condenados a ser livres. Beijão e até mais.